Mas quando Jesus abre o pergaminho e ele começa a ler, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. E versículo 2: e promulgar a época da graça do Senhor. O texto aqui, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o consolar todos os tristes. Eu vou ficar com essa versão, não estou duvidando do que está escrito ali, apenas porque a palavra promulgar está colocada aqui. O que eu quero iniciar a nossa pregação nessa manhã é dizer que quando Jesus ele se apresenta no templo, no início da sua pregação, quando ele já está imbuído da sua missão, porque até então ele não tinha ainda assumido. E me leva lá em 1988. Eu sei que a maioria aqui não era nem nascido, mas em 88 foi promulgado a Constituição Federal, a última Constituição e a atual que nós estamos vivendo, de 1988, promulgado pelo então presidente da Constituinte Brasileira, Ulisses Guimarães. Provavelmente alguns aqui já devem ter ouvido falar dele. E no vídeo mostra aquele povo, todo mundo aclamando, né, a Constituição, e tal Ulisses Guimarães: eis a voz da liberdade dos povos, e começa, e todo mundo ovacionando e tal. E era a Constituição Federal do Brasil. Para quem não sabe, a Constituição é a lei máxima de um país. Nenhuma lei pode ultrapassar a veracidade da Constituição. Isso até o STF atual dá uma mudada na história, mas não vou entrar nesse mérito. E aí, vendo aquela cena, né, no plenário do Palácio do Planalto, todo mundo ovacionando, e TV Globo, TV Record, várias TVs, todo mundo filmando, Brasil aplaudindo, né, liberdade, direta já, estava todo mundo feliz, estava começando um novo capítulo na história do Brasil. E Jesus, ele entra numa igreja, num templo. Eu calculo que lá devia ter naquele lugar uns 30 pessoas, porque se todo o local tinha 300, quem sabe 600, eu acho que no templo lá não era um templo para muitas pessoas. E ele entra lá, meus queridos, e ele dá o primeiro passo, e ele promulga, ele faz valer uma das coisas que está em vigor até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Canta. E promulgar a época da graça do Senhor. Ele promulga, ele faz valer, ele dá início à época da graça. Poucas pessoas ali estavam para poderem ver a importância de uma das decisões mais poderosas que são hoje em vigência. Louvado seja o nome do Senhor. A Constituição de 88 anterior era de 1930 e pouquinho, quer dizer, as Constituições do Brasil duram 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas estamos falando de uma promulgação que tem mais de 2000 anos, para a honra e glória do nome do Senhor. E nós vivemos a época da graça hoje, graças a essa promulgação que Jesus venceu lá no deserto. Lá no deserto, ele venceu Satanás. E quando ele promulga, o inferno se levanta. Diz a palavra do Senhor que aquelas pessoas que ali estavam, não entendendo nada, se revoltam contra Jesus. Mas ele
imbuído de autoridade, ele se levanta e sai dali e começa o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não começou a pregar o evangelho num Maracanã lotado de gente, ou num ginásio, ou numa igreja grandiosa, mas não foi no lugar mais pequeno que tinha na época, até o ponto que quando ele sai de lá, algumas pessoas começam a ouvir falar de Jesus e alguém fala assim: alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Será que de Nazaré tem algo bom? Era um lugar que era um reduto agrícola. Pessoas viviam de uma economia de plantação, pequenos agricultores, pequenos criadores de animais, e apareciam lá com serviços dos quais Jesus e seu pai, José, no terreno, eles eram carpinteiros, eles eram pessoas simples, pessoas humildes. Ou seja, eles eram desprezados pela sua posição social, eles eram desprezados pelo tamanho da sua pequenez. Mas eu quero falar aqui em nome do Senhor Jesus: o pequeno com Deus é gigante, o pequeno com Deus é enorme, o pequeno com Deus, ele pode derrubar o Golias, o gigante e os problemas que houverem, porque nós estamos diante daquele que promulgou a graça e ele está no nosso meio esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E naquele momento, quando ele pregava, ele promulga a graça, e as pessoas começam a fazer um murmúrio, e ele, lendo os corações, ele fala: agora só falta vocês falarem aquela frase: você médico, cura a ti mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa: naqueles tempos, Elias se deparou com a viúva de Serepta, e só ela é que foi curada e abraçada e acolhida. Nos tempos do profeta Eliseu, só tinha um chamado Naamã, e nem judeu era, e foi o único leproso. Tinham muitos leprosos na época, mas ele foi o único leproso que foi curado. Foi o único, por causa da pouca fé, por causa do coração duro de vocês, por causa dessa religiosidade, por causa desse comportamento de falta de fé que vocês têm. É por isso que não farei nenhum milagre aqui, porque não tem coração focado para a fé. Jesus fala isso naquela reunião. Louvado seja o nome do Senhor. O povo se levanta e começam a querer levar-o para um local, para um precipício, para jogá-lo lá para baixo. Só sei que de um jeito especial o Espírito Santo o retira dali. E é nessa passagem, quando Jesus ele comenta a respeito de Naamã, o leproso, que vai ser a nossa pregação dessa manhã. Essa é a introdução. Eu quero que vocês compreendam que para Jesus, querido, não é necessário nada gigante. Para Jesus, o pouquinho honesto, o pouquinho sincero, o pouquinho fiel, o pouquinho com a aliança do Senhor é muito, é gigantesco, é maravilhoso, é o suficiente para que o Senhor Jesus abençoe nossas casas. Vocês compreendem isso? Compreendem isso? Então não se iludam, tá? É bonito, não vou falar que é feio não. Sexta-feira passada, né, que fomos lá para Araras, né? Estivemos lá no evento da Igreja do Evangelho Quadrangular, o ginásio ali lotado. É bonito, a gente se sente acolhido, envolvido, dezenas de almas aceitaram Jesus. Mas ali, naquele meio, eu via jovens bagunçando, jovens
fazendo seus comentários negativos, jovens e adultos desrespeitando uns aos outros. Eu via coisas erradas ali. Infelizmente, nesses momentos, a gente vê coisas erradas. Mas Jesus estava lá, porque Ele está no meio das coisas também. E pessoas boas e pessoas ruins estão sempre juntas. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor Jesus, Ele é capaz de, quando Ele adentra a uma multidão, Ele consegue entender corações que são trigo e corações que são joio. Ele consegue identificar o que é ovelha e o que é bode. Ele consegue entender o que é dele e o que é de Satanás. Ele sabe exatamente. E eu fico feliz, queridos, que por mais pequeno que nós sejamos, por menor que nós estejamos, parece que uma peneira nos fez chegar a um número dos quais nós vemos a presença de Deus em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não abandone a fé, não abandone o desejo de estar na casa do Senhor. Saiba, você é um remanescente do Senhor. Por mais difícil que seja, às vezes, você se manifestar, você se expressar, você está na casa do Senhor, entregue o seu melhor para Ele. E quando Jesus fez a menção do profeta Eliseu, foi a parte que mais nos deixou tocado. E eu quero trazer um título de uma mensagem para os irmãos dessa manhã: mergulhos que curam. Quero que os irmãos acompanhem isso. Por gentileza, Beatriz, abra para nós no livro de 2 Reis, capítulo 5, versos 1. O texto, a história de Naamã, fica do 1 ao 14, mas nós vamos deixar fixado aqui apenas o versículo 1. Agora sim estamos iniciando a mensagem desta manhã. Mas tudo isso para mostrar para os irmãos que lá no começo, a primeira menção de Jesus na sua pregação, lá no comecinho, ele menciona de Naamã. E isso muito me enche o coração de esperança, saber que o Senhor Jesus, Ele proferiu as mesmas palavras que nós vamos falar esta manhã. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Me perdoe. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso. Aí, todo texto, que quer colocar um suspense, tem uma vírgula e um porém. Porém, leproso. Vai até o 14, mas vamos ficar aqui. Deus abençoe, Beatriz. Jesus menciona exatamente a história desse homem, lá no comecinho. E aí, a Síria, ele era um dos povos, vários povos que tiveram, mas esse era o que estava no momento inimigo pior de Deus, do povo de Israel. E ele era um povo que estava assolando mais ao norte de Israel. Os irmãos devem lembrar que Israel, com a divisão dos reinos, ficou em 2 reinos: norte, Samaria; sul, Judá. Lá em Samaria, então, tinha o rei Jorão. Fica fácil de guardar,
Chorão e Jorão, está quase ali, né? Rei Jorão. E o povo sírio, ele era um povo que ele estava já há muito tempo dando umas biscadas na fronteira ao norte de Israel. Estava lá e sempre que podia, eles invadiam alguns povoados, roubavam gado, alimento, pegavam algumas famílias e levavam escravos. Olha que situação. Eles ficavam provocando Israel. Por quê? Porque Israel não tinha quase nenhum exército. Pesquisando a situação que estava ali, após várias tentativas, o máximo que eles tinham ali eram 5 cavalos ou cavalariços e mais alguns poucos militares contra uma armada do povo assírio que era algo em torno de 50 mil. Era uma coisa absurda. Era muito mais assírios do que israelitas.